De volta ao Brasil, o procurador José Robalinho Cavalcante, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, conversou com uma pessoa ontem à noite que dizia ser o hacker que vem atacando celulares de procuradores da Lava Jato. A repórter Camila Bonfim tem as informações sobre esse caso e conta pra gente agora. Camila, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa conversa ocorreu no aplicativo Telegram, segundo o procurador Robalinho Cavalcante, e foi publicada pela revista Época. Robalinho confirmou que foi ontem essa conversa e que ele falou com um suposto hacker que assim se identificou só no final da conversa, porque, na verdade, ele recebeu mensagem, Sandra, de um número que era correspondente ao número de outro procurador, Marcelo Weitzel, que é integrante do Conselho Nacional do Ministério Público. Como a mensagem vinha do número do procurador, ele achou que estava falando com um colega procurador. Mas, enquanto recebia essas mensagens, segundo ele, na verdade, era um hacker que estava conversando com ele. E aí ele disse o seguinte, que recebeu várias mensagens, entre elas um áudio, que parecia ser de 2 colegas da Lava Jato. Ele não revelou quem são os colegas, nem o teor da conversa, mas disse que recebia, então, provocações para que criticasse aquele áudio, aquele conteúdo. E respondeu nas mensagens que não via nada de errado, que fazia parte, então, de negociações do Ministério Público e explicou como a justiça agia naquele caso, sem dar detalhes sobre esse conteúdo. Segundo o procurador, o suposto hacker, então, ficou instando críticas dele e aí, mais ao final da conversa, disse: um abraço do hacker, no que Robalinho duvidou e respondeu: valeu, Marcelo. Robalinho disse que só ficou sabendo que não estava falando com o colega procurador Marcelo Weitzel, e sim com um suposto hacker, quando recebeu a mensagem em que ele ri e diz: não sou Marcelo, sou o hacker. Quer falar comigo? Em seguida, segundo Robalinho, o suposto hacker fez críticas à Lava Jato e disse: eu não tenho ideologias, não tenho partidos, não tenho lado, sou apenas um funcionário de TI, tecnologia da informação. Tive acesso a tudo sem revelar o que era tudo. Robalinho disse à TV Globo que ficou espantado, repassou então esse áudio aos alvos desse áudio, que pareciam ser 2 procuradores, segundo ele, para que eles tomem as providências necessárias em relação a investigações. A PF, Sandra, já investiga 4 inquéritos sobre invasões a celulares de procuradores e também do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Câmara dos Deputados já aprovou um convite para que Moro participe de uma audiência pública para falar sobre a divulgação das mensagens atribuídas a ele e a procuradores da Lava Jato. A Polícia Federal abriu 4 inquéritos sobre os ataques aos celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de procuradores da Lava Jato. Os investigadores suspeitam de uma ação orquestrada contra a Força Tarefa. No caso de Moro, o ministro atendeu a uma ligação de um número igual ao dele. E isso permitiu o acesso ilegal ao aplicativo Telegram, que Moro não usava mais desde 2017. Investigadores afirmaram que os hackers clonaram o número de Moro e entraram no aplicativo. No mês passado, os procuradores da Lava Jato no Rio e no Paraná relataram tentativas de invasões semelhantes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou os ataques graves e disse que configuram uma situação que pode comprometer diversas apurações em curso. Segundo a PGR, procuradores também atenderam a ligações do próprio número. A Procuradoria abriu o procedimento interno para acompanhar o caso e, desde então, tem reforçado as orientações para aumentar a segurança dos aplicativos de mensagem usados pelos procuradores. Ontem, o Telegram negou que o servidor central onde ficam armazenados os dados de seus clientes tenha sido alvo de hackers. O serviço de mensagens disse que a possibilidade maior é que os dados tenham sido tirados direto do aplicativo Telegram, que estava instalado nos celulares dos procuradores e do ministro, possivelmente porque eles não adotaram o sistema conhecido como dupla verificação, que exige 2 senhas. Hoje, o ministro Sérgio Moro voltou a se pronunciar sobre o caso. Ao anunciar a redução de crimes, disse numa rede social que os números seriam melhores com a aprovação do projeto anticrime, mas que respeita a prioridade da nova Previdência. Disse também que hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez de parlamentares, bem como suas linhas auxiliares ou escândalos falsos, não vão interferir na missão.
Depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro ontem, o ministro Sérgio Moro divulgou uma nota rechaçando a divulgação de possíveis conversas privadas obtidas por meio ilegal. Disse que a conversa com o presidente foi tranquila e que fez todas as ponderações a Bolsonaro, que entendeu as questões que envolvem o caso. Hoje, a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um convite para que o ministro Sérgio Moro participe de uma audiência pública que será feita em conjunto com outras duas comissões. Ontem, depois de uma conversa com senadores, no encontro que tinha sido agendado há 15 dias, o ministro Sérgio Moro se colocou à disposição para dar esclarecimentos sobre o caso. Na semana que vem, ele vai participar de uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Ainda ontem, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a situação do ministro. Ao ser perguntado, encerrou a entrevista coletiva. Presidente, como o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Obrigado, pessoal. Nesse momento em que a Lava Jato passa por questionamentos, a investigação obteve uma vitória no Supremo. A segunda turma transformou em réus políticos do PP acusados de organização criminosa. Por 3 votos a 2, os ministros da segunda turma aceitaram ontem a denúncia do Ministério Público. Os deputados Eduardo da Fonte, que já é réu em outra ação no Supremo, Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria, e Arthur Lira, além do senador Ciro Nogueira, são acusados de atuarem no desvio de 390 milhões de reais da Petrobras. Será a primeira vez que o Supremo vai julgar integrantes de um partido político como participantes de organização criminosa investigada pela Lava Jato. A ação penal segue agora com a coleta de provas e os depoimentos das testemunhas e dos acusados. Não há prazo para julgamento. Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, disse que as denúncias são mentirosas e baseadas em delações sem provas. A defesa de Arthur Lira disse que os fatos já foram analisados e arquivados pelo próprio Supremo e que a acusação é baseada nas declarações de um inimigo notório do deputado. Aguinaldo Ribeiro também afirmou que não há provas e que vai recorrer assim que tiver acesso à decisão. Eduardo da Fonte declarou que agora terá a oportunidade de esclarecer todos os fatos.